Um milionário desesperado pediu que ela fingisse ser sua namorada por apenas 3 minutos, sem imaginar que esse jogo salvaria sua vida e mudaria o destino dos dois. O sol de março batia forte nas janelas do pequeno escritório de arquitetura no bairro de Vila Madalena, em São Paulo. Marina Silva ajustou os óculos enquanto revisava pela 10ª vez as plantas do projeto que havia entregado na semana anterior. O ventilador de teto girava lentamente, movendo apenas o ar quente que se acumulava entre as paredes estreitas do espaço que ela alugava há 3 anos. Mais uma recusa, murmurou para si mesma, olhando o e-mail que acabara de receber. O cliente havia escolhido um escritório maior, mais conhecido. Era sempre a mesma história. Marina suspirou e olhou pela janela. Lá embaixo, a rua movimentada fervilhava com o trânsito típico da tarde paulistana. Motos zigue-zagueavam entre os carros. Pedestres caminhavam apressados nas calçadas, e o som das buzinas se misturava com o barulho dos ônibus. Era a sinfonia caótica que ela havia aprendido a amar desde que se mudara do interior para tentar a vida na capital. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos melancólicos. Arquitetura Silva, boa tarde, atendeu com a voz mais profissional que conseguiu reunir. Marina, é a Carla. Você está ocupada hoje à noite? Marina olhou para a agenda praticamente vazia sobre a mesa. Carla era sua melhor amiga desde a faculdade e uma das poucas pessoas que ainda a convidava para eventos sociais, mesmo sabendo que ela quase sempre recusava por estar trabalhando. Depende do que você tem em mente, respondeu já desconfiada. Tem um evento beneficente no Hotel Copacabana Palace hoje. Meu chefe conseguiu convites, mas não pode ir. São 2 ingressos, e eu pensei em você. Vai ser bom para fazer contatos, Marina. Você precisa sair um pouco desse escritório. Marina olhou ao redor. As paredes precisavam de uma nova pintura, a impressora fazia um barulho estranho toda vez que imprimia, e a cafeteira estava com defeito há semanas. Carla tinha razão. Ela precisava sair e conhecer pessoas que pudessem ajudar seu negócio a crescer. Eu nem tenho roupa adequada para esse tipo de evento, tentou argumentar. Já pensei nisso também. Você usa o mesmo tamanho que eu, e eu tenho o vestido perfeito. Vamos, Marina, quando foi a última vez que você se divertiu um pouco? 3 horas depois, Marina se olhava no espelho do quarto de Carla, quase não reconhecendo a própria imagem. O vestido azul marinho realçava seus olhos castanhos, e Carla havia insistido em fazer sua maquiagem e penteado. Por um momento, ela se sentiu como uma pessoa completamente diferente. O voo para o Rio de Janeiro foi rápido, e logo elas estavam no lobby luxuoso do Copacabana Palace. Marina nunca havia estado em um lugar tão elegante. O mármore brilhava sob a luz dos lustres de cristal, e pessoas impecavelmente vestidas circulavam com taças de champanhe na mão. Lembra, disse Carla baixinho, seja você mesma, mas também seja interessante. Esses eventos são sobre networking. Marina acenou, mas se sentia completamente fora do seu elemento. Ela estava acostumada com canteiros de obras, reuniões em cafés pequenos e negociações tensas com fornecedores. Aquele mundo de glamour e sofisticação parecia irreal. Foi quando ela o viu. Gabriel Mendonça estava encostado na parede do fundo do salão principal, mexendo nervosamente no celular. Marina o reconheceu imediatamente das revistas. Herdeiro da Mendonça Incorporações, uma das maiores construtoras do país. Mas havia algo em sua expressão que a intrigou. Ele parecia desesperado. Carla, não é aquele o Gabriel Mendonça? Sussurrou. É sim, meu Deus, ele está ainda mais bonito pessoalmente. Por que você está perguntando? Não me diga que você... Mas Marina não estava ouvindo mais. Havia algo na linguagem corporal dele que despertou seu instinto protetor. Como arquiteta, ela havia aprendido a ler as pessoas, e Gabriel definitivamente estava em algum tipo de problema. Foi então que ela viu uma mulher mais velha, impecavelmente vestida, caminhando determinadamente na direção dele. A expressão da mulher era séria, quase predatória. Gabriel a viu também, e seu rosto empalideceu visivelmente. Sem pensar 2 vezes, Marina se dirigiu até ele. Tatastis Kikis e o... Gabriel estava calculando mentalmente suas opções de fuga quando uma mulher desconhecida se aproximou dele com um sorriso caloroso. Ela era bonita de uma forma natural.
sem o excesso de maquiagem e joias que caracterizava as mulheres do seu círculo social. Havia algo genuíno em seus olhos castanhos que o fez relaxar instantaneamente. Gabriel, que bom te ver aqui, disse Marina, como se fossem velhos conhecidos. Desculpa o atraso, o trânsito estava impossível. Gabriel a olhou confuso por alguns segundos, mas rapidamente entendeu que ela estava tentando ajudá-lo. Dona Helena Mendonça, sua avó, estava a apenas alguns metros de distância, acompanhada de uma jovem loira, que ele reconheceu como Isabela Figueiredo, a filha de um importante empresário e a escolha da família para ser sua esposa. Marina, respondeu ele improvisando, que bom que você chegou. Gabriel, querido, a voz imperiosa de Dona Helena cortou o ar. Quem é sua amiga? Marina sentiu o nervosismo dele, mas manteve o sorriso. Boa noite, senhora. Sou Marina Silva, namorada do Gabriel. A palavra namorada causou um silêncio momentâneo. Dona Helena olhou Marina de cima a baixo, avaliando cada detalhe, desde o vestido emprestado até os sapatos que claramente não eram de grife. Namorada? Repetiu Dona Helena com uma sobrancelha erguida. Gabriel, você não me contou sobre nenhuma namorada. Gabriel engoliu em seco. Ele sabia que este momento chegaria, quando sua família finalmente o pressionaria abertamente sobre o casamento com Isabela. O que ele não esperava era ter uma aliada desconhecida ao seu lado. Bem, vó, é algo recente. Queríamos manter discrição, disse ele, surpreendendo a si mesmo com a naturalidade da mentira. Marina sentiu a mão dele procurar a sua, e ela entrelaçou os dedos com ele, notando como suas mãos estavam ligeiramente trêmulas. E o que você faz, querida? Perguntou Dona Helena, com um tom que deixava claro que ela já havia decidido que Marina não estava à altura. Sou arquiteta, respondeu Marina com orgulho. Tenho meu próprio escritório em São Paulo. Que interessante, disse Isabela finalmente falando. Sua voz tinha um tom doce, mas Marina percebeu uma pontada de irritação. Gabriel, você não me contou que estava namorando quando nos encontramos na semana passada. O clima ficou tenso. Gabriel sentia o suor frio descendo pelas costas. Ele olhou para Marina, que mantinha uma expressão serena, mas ele podia ver que ela estava processando rapidamente a situação. Como eu disse, estamos sendo discretos, repetiu Gabriel, especialmente considerando a diferença em nossos backgrounds. Marina sentiu uma pontada de irritação com o comentário, mas entendeu que ele estava tentando explicar por que havia mantido o relacionamento em segredo. Bem, disse Dona Helena friamente, espero que você nos dê o prazer de jantar conosco amanhã, Marina. Na casa da família, em Ipanema. Adoraríamos conhecê-la melhor. Era claramente um teste, e todos sabiam disso. Marina olhou para Gabriel, que parecia estar à beira de um ataque de pânico. Seria um prazer, respondeu ela, sabendo que estava se metendo em algo muito maior do que havia imaginado. Quando Dona Helena e Isabela se afastaram, Gabriel finalmente respirou. Meu Deus, sussurrou ele. Eu não acredito que você fez isso. Nem eu, admitiu Marina, mas você parecia precisar de ajuda. Gabriel a olhou com uma mistura de gratidão e desespero. Você não entende. Minha família, eles estão tentando me forçar a casar com a Isabela. É um casamento de conveniência para unir duas empresas. Eu tenho tentado adiar isso há meses. Marina sentiu um nó no estômago. E agora eu acabei de complicar tudo. Na verdade, disse Gabriel, uma ideia formando em sua mente, talvez você tenha me dado exatamente a saída que eu precisava. Marina, eu sei que isso vai soar completamente louco, mas você toparia continuar fingindo ser minha namorada? Pelo menos até eu conseguir convencer minha família de que não vou me casar com Isabela? Marina o olhou como se ele tivesse perdido a sanidade. Você está falando sério? Completamente. Eu pago por tudo. Suas despesas, seu tempo, qualquer coisa que você precisar. E posso garantir que você conhecerá pessoas importantes para seu negócio. Você disse que é arquiteta, certo? Minha família tem muitos contatos no ramo da construção. Marina olhou ao redor do salão luxuoso, pensando em seu escritório modesto e nas contas que se acumulavam. A proposta era absurda, mas também era uma oportunidade que poderia mudar sua vida profissionalmente. Por quanto tempo? Perguntou ela, já sabendo que estava considerando seriamente a ideia maluca. Algumas semanas, talvez um mês.
Só até eu conseguir convencer minha avó de que estou sério sobre meus próprios sentimentos. Marina respirou fundo. E se descobrirem que é tudo mentira? Gabriel sorriu pela primeira vez desde que ela o conhecera. Então eu acho que estaremos encrencados juntos. Marina acordou no hotel com uma sensação estranha no estômago. A realidade do que havia acontecido na noite anterior a atingiu como uma onda fria. Ela havia concordado em fingir ser a namorada de um dos homens mais ricos do Brasil. O que diabos ela estava pensando? O telefone do quarto tocou, interrompendo seus pensamentos ansiosos. Bom dia, Marina. É o Gabriel. Dormiu bem? A voz dele soava diferente ao telefone. Mais controlada, mais empresarial. Marina se perguntou se ele havia mudado de ideia durante a noite. Mais ou menos, admitiu ela. Gabriel, sobre ontem à noite. Você tem certeza de que quer fazer isso? Tenho. Na verdade, eu estava pensando que precisamos conversar antes do jantar hoje. Você pode me encontrar no lobby em 1 hora? Podemos tomar café da manhã e planejar nossa estratégia. Marina olhou para o relógio. 12:00 já havia passado. Ela havia dormido mais do que costumava. Claro, te vejo lá embaixo. Quando ela chegou ao lobby, Gabriel já estava esperando. Ele usava uma camisa azul clara e calça jeans. Muito mais casual do que na noite anterior, mas ainda assim impecável. Marina se sentia deslocada com seu vestido simples e sandálias baixas. Você está linda, disse ele, e Marina percebeu que ele parecia sincero. Eles foram a um café na rua Dias Ferreira, em Leblon. O ambiente era mais reservado, longe dos olhares curiosos do hotel. Gabriel escolheu uma mesa no fundo, onde poderiam conversar sem ser ouvidos. Então, começou Marina mexendo nervosamente na xícara de café. Como exatamente isso vai funcionar? Gabriel suspirou. Minha família é complicada. Minha avó, Dona Helena, praticamente criou a empresa do zero junto com meu avô. Ela é uma mulher forte, mas também muito tradicional. Para ela, casamento é estratégia de negócios. E os seus pais? Meus pais morreram em um acidente de carro quando eu tinha 15 anos. Desde então, minha avó e meu tio Roberto cuidaram de mim e da empresa. Gabriel parou por um momento, e Marina viu uma sombra de tristeza passar por seus olhos. Eles sempre tiveram expectativas muito específicas sobre minha vida. Marina sentiu uma pontada de empatia. Ela havia perdido o pai muito jovem também, embora por doença, não acidente. Deve ter sido difícil. Foi. E agora, aos 32 anos, eles acham que é hora de eu assumir responsabilidades e me casar com alguém apropriado. Ele fez aspas com os dedos, claramente irritado. A Isabela é filha do dono da Figueiredo Holdings. Se nos casarmos, as duas empresas poderiam fazer uma fusão que mudaria o mercado imobiliário no Brasil. E você não a ama, concluiu Marina. Nem um pouco. Ela é uma boa pessoa, mas não existe nada entre nós além de conveniência, e eu me recuso a passar o resto da minha vida em um casamento sem amor, só para agradar minha família. Marina estudou o rosto dele. Havia uma determinação ali que ela respeitava, mas também uma vulnerabilidade que a tocava de forma inesperada. Tá, mas por que eu? Você podia ter escolhido qualquer mulher naquele evento ontem. Gabriel sorriu. Você foi a única que se aproximou de mim quando viu que eu estava em apuros. Isso diz muito sobre o seu caráter. Além disso, ele hesitou. Você não faz parte do meu mundo. Isso torna a mentira mais convincente. Minha família vai acreditar que eu me apaixonei por alguém comum e que por isso mantive segredo. A palavra comum deixou Marina ligeiramente irritada, mas ela entendeu o ponto dele. E qual é o plano exatamente? Vamos ao jantar hoje. Você conhece minha família, mostra que é uma pessoa íntegra e inteligente. Eles vão tentar te intimidar, mas se você aguentar firme, isso vai me dar tempo para convencê-los de que não vou me casar com Isabela. E depois? Depois? Bem, vamos ver como as coisas se desenrolam. Mas eu prometo que você não vai sair prejudicada. Na verdade, meu tio Roberto está sempre procurando arquitetos talentosos para nossos projetos. Se você impressionar ele... Marina levantou a mão. Para aí. Eu não quero trabalho por pena ou por causa dessa farsa. Se eu conseguir alguma coisa profissionalmente, quero que seja por mérito. Gabriel a olhou com uma expressão que parecia quase admiração. Entendi. Você tem razão.
Mas mesmo assim, os contatos que você vai fazer podem abrir portas. Eles passaram a tarde toda planejando. Gabriel contou sobre cada membro da família que estaria presente, suas personalidades, suas expectativas. Marina fez perguntas sobre a empresa, sobre os gostos pessoais dele, sobre como eles supostamente se conheceram. Vamos dizer que nos conhecemos em uma exposição de arquitetura em São Paulo há 2 meses, sugeriu Gabriel. Você estava apresentando um projeto sustentável. Eu me interessei pela proposta. Isso é meio específico, observou Marina. Detalhes específicos tornam a mentira mais convincente. Às 6 da tarde, eles estavam no carro de Gabriel, uma BMW prata discreta, a caminho da casa da família em Ipanema. Marina sentia o estômago revirado de nervosismo. Relaxa, disse Gabriel, percebendo sua tensão. Seja você mesma. Talvez evite mencionar que seu escritório está passando por dificuldades financeiras. Marina o olhou. Como você sabe disso? Gabriel ficou vermelho. Eu posso ter pesquisado um pouco sobre você hoje de manhã. Desculpa, foi invasivo, mas eu precisava saber com quem estava me metendo. E o que mais você descobriu? Que você se formou na FAUSP com louvor, que ganhou 2 prêmios de design sustentável e que seu escritório, embora pequeno, tem uma reputação excelente de qualidade e inovação. Ele parou o carro em um sinal vermelho e a olhou. Marina, você é muito mais impressionante do que imagina. Marina sentiu o rosto esquentar. Ninguém nunca havia falado sobre seu trabalho dessa forma. Quando chegaram à casa da família Mendonça, Marina precisou se esforçar para não deixar o queixo cair. Era uma mansão de 3 andares com vista para a praia de Ipanema, rodeada por um jardim impecavelmente cuidado. Pelo portão de ferro forjado, ela podia ver uma piscina e uma área de lazer que pareciam saídas de uma revista. Pronta? Perguntou Gabriel, oferecendo o braço. Marina respirou fundo. Vamos acabar com isso. Os micocios, a mesa de jantar da família Mendonça, parecia ter saído de um filme. Cristais de bacará refletiam a luz do lustre de cristal, e cada peça de louça valia provavelmente mais do que Marina ganhava em 1 mês. Ela se sentia como uma impostora sentada entre pessoas acostumadas com tanto luxo. Dona Helena presidia a mesa com a postura de uma rainha. Roberto Mendonça, tio de Gabriel, estava à direita dela, um homem na casa dos 50 com cabelos grisalhos e olhos calculistas. À esquerda, Isabela Figueiredo sorria educadamente, mas Marina podia sentir a tensão por trás da expressão cordial. Então, Marina, começou Dona Helena assim que o primeiro prato foi servido, conte-nos sobre sua família. Marina tinha ensaiado essa resposta. Sou filha única. Minha mãe, Conceição, é professora primária aposentada em Ribeirão Preto. Meu pai morreu quando eu tinha 16 anos. Era contador. Que triste, disse Isabela, com um tom que parecia genuíno. Deve ter sido difícil para vocês. Foi, mas minha mãe sempre me apoiou. Ela fez muitos sacrifícios para que eu pudesse estudar em São Paulo. Roberto se inclinou para a frente. E como está seu negócio? Gabriel mencionou que você tem um escritório próprio. Marina sentiu o olhar de Gabriel sobre ela. Era uma pergunta armadilha. Ele queria saber se ela era bem-sucedida o suficiente para Gabriel. Está crescendo consistentemente, respondeu ela, escolhendo as palavras cuidadosamente. Trabalho principalmente com projetos residenciais e comerciais sustentáveis. É um nicho que está se expandindo bastante. Sustentabilidade, repetiu Roberto com um tom neutro. É uma área interessante. Cara, mais interessante. Na verdade, disse Marina, sentindo uma pontada de irritação, projetos sustentáveis economizam muito dinheiro a longo prazo. O investimento inicial pode ser maior, mas a eficiência energética e o uso consciente de materiais compensam rapidamente. Gabriel sorriu, orgulhoso da resposta dela. Roberto ergueu uma sobrancelha, claramente impressionado apesar de si mesmo. E como vocês se conheceram exatamente? Perguntou Dona Helena, cortando um pedaço de salmão com movimentos precisos. Em uma exposição de arquitetura em São Paulo, respondeu Gabriel antes que Marina pudesse falar. Marina estava apresentando um projeto incrível, um edifício residencial que usa 60% menos energia que construções convencionais. E você se interessou pela arquitetura? Perguntou Isabela, com um sorriso que não chegava aos olhos. Me interessei pela arquiteta também.
disse Gabriel, olhando para Marina de uma forma que fez o coração dela acelerar involuntariamente. Por um momento, Marina esqueceu que estava fingindo. Havia algo no jeito que ele a olhava que parecia real. Que romântico, comentou Dona Helena, mas seu tom era gélido. Gabriel, querido, você nunca demonstrou interesse por mulheres profissionais antes. A crítica indireta não passou despercebida por ninguém na mesa. Marina sentiu o sangue ferver. Com todo respeito, Dona Helena, disse ela, mantendo a voz controlada, eu acredito que no século XXI, mulheres podem ser tanto profissionais quanto companheiras. Uma coisa não exclui a outra. O silêncio que se seguiu foi tenso. Roberto tossiu discretamente. Isabela olhava fixamente para o prato. Gabriel parecia estar prendendo a respiração. Dona Helena a estudou por um longo momento. Você tem personalidade, minha querida. Obrigada, respondeu Marina, sem ter certeza se era um elogio ou não. Diga-me, Marina, continuou a matriarca, você já pensou em ter filhos? A pergunta pegou Marina desprevenida. Bem, eventualmente, quando encontrar a pessoa certa e estivermos financeiramente estáveis. E Gabriel é essa pessoa certa? Marina olhou para ele e por um segundo viu algo em seus olhos que a fez hesitar. Nós estamos descobrindo isso juntos. Você, interrompeu Gabriel, claramente desconfortável. Acho que é muito cedo para esse tipo de conversa. Bobagem, disse Dona Helena. Aos 32 anos, meu querido, não há tempo a perder. Isabela aqui tem 26 anos, já terminou a faculdade de administração, fala 3 idiomas e vem de uma família que entende nossos valores. Marina sentiu como se tivesse levado um tapa. A mensagem era clara. Isabela era a escolha adequada. Ela era uma intrusa inadequada. Com todo respeito, disse Marina, valores não se herdam apenas pelo sobrenome da família. Eles se constroem através das escolhas que fazemos todos os dias. Roberto riu baixinho. Ela tem razão, Helena. Você sempre nos ensinou isso. Dona Helena lançou um olhar severo para o cunhado, mas Marina percebeu um brilho de respeito, aprovação, nos olhos da mulher mais velha. O resto do jantar passou em uma tensão palpável. As conversas eram educadas, mas carregadas de subtextos. Marina respondia às perguntas com honestidade, recusando-se a se diminuir para agradar. Quando finalmente chegou a hora de ir embora, Gabriel e Marina se despediram educadamente. No carro, eles ficaram em silêncio por vários minutos. Bem, disse Gabriel finalmente, isso foi intenso. Sua avó me odeia, constatou Marina. Na verdade, disse ele, surpreendendo-a. Acho que ela ficou impressionada. Ela odeia pessoas que se curvam diante dela. Você não fez isso. E a Isabela? Gabriel suspirou. Isabela é complicada. Ela é uma boa pessoa, mas sempre aceitou que nosso casamento seria arranjado. Acho que ela não esperava competição real. Mas não é competição real, lembrou Marina. É só fingimento. Gabriel a olhou de soslaio. É, claro, só fingimento. Mas havia algo no tom dele que fez Marina se perguntar se ele estava sendo completamente honesto. E, para sua própria surpresa, ela não tinha certeza se queria que fosse. Na manhã seguinte, Marina acordou com uma mensagem de Gabriel no celular. Minha avó quer te conhecer melhor. Que tal um passeio pelo rio hoje? Só nós dois. Marina olhou pela janela do hotel. O sol brilhava intensamente sobre Copacabana, e ela podia ouvir o som das ondas quebrando na praia. Parte dela queria voltar para São Paulo e esquecer toda essa loucura, mas outra parte, uma parte que ela não queria admitir, estava curiosa para conhecer melhor o Gabriel, longe da pressão familiar. Onde você quer ir? Digitou de volta. Deixa comigo, vista algo confortável. 2 horas depois, Marina se encontrou no bondinho do Pão de Açúcar, subindo em direção ao topo da montanha, ao lado de Gabriel. Ele havia trocado os ternos impecáveis por uma camiseta polo e bermuda, e parecia mais relaxado do que ela já o havia visto. Eu não sabia que você gostava de pontos turísticos, comentou Marina, admirando a vista da Baía de Guanabara. Normalmente não venho a lugares assim, admitiu Gabriel. Mas pensei que seria bom te mostrar o Rio de uma perspectiva diferente. Além disso, se alguém nos vir juntos, vai parecer que somos um casal normal fazendo turismo. Marina assentiu, mas havia algo na voz dele
que sugeria que não era apenas sobre manter as aparências. No topo do Pão de Açúcar, eles ficaram lado a lado observando a cidade se estender abaixo deles. O Cristo Redentor era visível ao longe, e as praias formavam faixas douradas, entre o mar azul e os prédios brancos. "É lindo", murmurou Marina. "Você nunca tinha vindo aqui antes?" "Não. Quando eu era pequena, minha família não tinha dinheiro para viagens, e depois que comecei a trabalhar, nunca sobrava tempo nem dinheiro para turismo." Gabriel a observou enquanto ela contemplava a vista. Havia algo na expressão dela, uma mistura de admiração e melancolia, que o tocou de forma inesperada. "Como era sua infância?" perguntou ele. Marina sorriu. "Simples, minha mãe trabalhava muito, mas sempre arranjava tempo para me ajudar com a lição de casa. Meu pai, antes de ficar doente, ele me levava para ver prédios antigos em Ribeirão Preto. Dizia que a arquitetura era poesia em pedra. Foi ele que te inspirou a ser arquiteta?" "Foi. Ele morreu antes de me ver entrar na faculdade, mas eu sei que ficaria orgulhoso." Marina olhou para Gabriel. "E você? Como era crescer com tanto privilégio?" Gabriel riu, mas sem humor. "Solitário. Depois que meus pais morreram, a casa ficou muito silenciosa. Minha avó e meu tio me davam tudo o que eu queria materialmente, mas emocionalmente era difícil. Eles estavam sempre trabalhando, sempre preocupados com negócios." "É por isso que você não quer se casar com Isabela? Porque seria como repetir o padrão da sua família." Gabriel se virou para ela, surpreso pela percepção. "Partly, mas também porque eu quero me casar por amor. Eu sei que parece ingênuo vindo de alguém na minha posição, mas não é ingênuo", interrompeu Marina. "É corajoso." Eles se olharam por um momento, e Marina sentiu algo mudando entre eles. Havia uma intimidade crescendo, que não tinha nada a ver com a farsa que estavam representando. O celular de Gabriel tocou, quebrando o momento. "Alô?" Marina podia ouvir a voz aguda de uma mulher do outro lado da linha. "Sim, vó. Estamos passeando." "Como assim ela quer nos ver hoje à noite também?" Gabriel fez uma careta. "Tá bom, a gente vai estar lá." Ele desligou e suspirou. "Mudança de planos. Minha avó quer que a gente vá a um evento hoje à noite, uma inauguração de galeria de arte em Ipanema." "Ela está nos testando", observou Marina. "Definitivamente. E Isabela vai estar lá também." Marina sentiu um nó no estômago. A ideia de passar outra noite sendo avaliada e comparada com Isabela não era atraente. "Gabriel", disse ela hesitantemente, "posso te fazer uma pergunta pessoal?" "Claro. Você já foi apaixonado de verdade?" Gabriel ficou em silêncio por um momento, olhando para o horizonte. "Uma vez, na faculdade, Júlia. Ela estudava jornalismo, era inteligente, engraçada, independente." Ele pausou. "Minha família odiou ela." "O que aconteceu?" "Minha avó fez questão de deixar claro que Júlia nunca seria aceita. Ofereceu dinheiro para ela se afastar de mim. Júlia ficou ofendida, com razão, e terminou comigo. Disse que não queria fazer parte de um mundo onde o amor precisava ser comprado ou vendido." Marina sentiu uma pontada de empatia. "Você ainda pensa nela?" "Às vezes. Mas mais do que sentir falta dela, eu sinto falta de como eu me sentia quando estava com ela. Livre, autêntico." Gabriel olhou para Marina. "É a primeira vez em anos que me sinto assim de novo." O coração de Marina acelerou. "Gabriel..." "Desculpa", disse ele rapidamente. "Eu não deveria ter dito isso. Você está me ajudando e eu não quero complicar as coisas." Mas Marina não tinha certeza se as coisas já não estavam complicadas. Durante todo o dia, enquanto caminhavam pela praia de Ipanema, almoçavam em um restaurante com vista para o mar e conversavam sobre arquitetura, arte e vida. Ela se pegou esquecendo que tudo aquilo era fingimento. Gabriel era diferente do que ela havia imaginado. Sim, ele era privilegiado, mas também era gentil, inteligente e surpreendentemente down to earth, quando não estava sob pressão familiar. E a forma como ele a olhava, como se realmente a visse. "Marina", disse ele quando estavam voltando para o hotel para se arrumarem para o evento da noite. "Se em algum momento você quiser parar com isso, é só me falar. Eu não quero que você se sinta pressionada." Marina o estudou. "E você, quer parar?" Gabriel hesitou. "Honestamente, não. E não é só por causa da minha família. É porque gosto de estar com você." Marina sentiu o rosto esquentar. "Gabriel,
A gente precisa lembrar que isso não é real. Eu sei, disse ele, mas seus olhos diziam o contrário. É só fingimento. A galeria de arte em Ipanema estava repleta da elite carioca. Marina se sentia mais confiante desta vez. Havia comprado um vestido preto simples, mas elegante durante a tarde, e Gabriel havia insistido em pagar, alegando que fazia parte do acordo deles. Lembre-se, sussurrou Gabriel enquanto entravam. Esta noite é sobre parecer natural juntos. Minha avó vai estar observando cada movimento. Marina acenou, mas sua mente ainda estava processando a conversa que haviam tido mais cedo. As palavras dele, "Gosto de estar com você", ecoavam em sua cabeça. Dona Helena estava no centro de um grupo de pessoas influentes, claramente em seu elemento. Quando viu Gabriel e Marina se aproximando, ela acenou para que se juntassem a ela. "Gabriel, querido, você se lembra da doutora Carvalho? Ela estava interessada em conhecer sua namorada." Doutora Carvalho era uma mulher na casa dos 60, com cabelos prateados impecavelmente arrumados e um olhar penetrante. "Então, você é a jovem que conquistou nosso Gabriel", disse ela, estendendo a mão para Marina. "Helena me contou que você é arquiteta." "Sim, senhora. Especializada em construção sustentável." "Que interessante. Meu filho está procurando um arquiteto para um projeto residencial em Búzios. Talvez vocês devessem conversar." Marina sentiu Gabriel tensionar ao lado dela. Essa era exatamente o tipo de oportunidade profissional que ele havia mencionado, mas ela havia deixado claro que não queria favores. "Seria um prazer conversar sobre o projeto", disse Marina cuidadosamente, "mas gostaria que fosse avaliado pelo mérito técnico, independente da minha conexão pessoal." Doutora Carvalho sorriu, claramente impressionada. Uma mulher de princípios. "Gosto disso." Enquanto elas conversavam sobre arquitetura, Marina percebeu que Gabriel estava sendo puxado para outra conversa por seu tio Roberto. Do canto do olho, ela viu Isabela se aproximando. "Marina, certo?" disse Isabela com um sorriso que parecia genuíno. "Posso roubar você por alguns minutos?" Marina hesitou, mas acenou. Elas se afastaram para um canto mais reservado da galeria. "Eu queria conversar com você", começou Isabela, e Marina se preparou para algum tipo de confronto. "Sobre Gabriel." "O que sobre ele?" "Olha, eu vou ser direta. Eu sei que nossa situação é não convencional. O casamento arranjado, eu digo." Isabela suspirou. "A verdade é que eu gosto do Gabriel, sempre gostei, mas eu também sei que ele nunca me viu dessa forma." Marina não sabia o que dizer. Isabela estava sendo mais honesta do que ela esperava. "Quando vocês apareceram juntos ontem, uma parte de mim ficou aliviada", continuou Isabela, "porque significava que talvez eu pudesse finalmente seguir meu próprio caminho sem decepcionar minha família." "Isabela." Mas hoje, a voz de Isabela ficou mais firme. "Eu percebi algo. Vocês dois. Há algo real acontecendo ali, não há?" Marina sentiu o coração acelerar. "Eu não sei do que você está falando." "Marina, eu cresci neste mundo. Sei reconhecer um relacionamento de conveniência quando vejo um. E também sei reconhecer quando duas pessoas estão lutando contra sentimentos reais." Marina olhou para onde Gabriel estava conversando com Roberto. Como se sentisse seu olhar, ele se virou e sorriu para ela, um sorriso que fez seu estômago dar voltas. "É complicado", admitiu Marina finalmente. "A maioria das coisas boas é", disse Isabela. "Olha, eu não sei que tipo de acordo vocês têm, mas posso te dar um conselho? Não deixe o medo dos julgamentos dos outros te impedir de ser feliz. Eu cometi esse erro por tempo demais." Antes que Marina pudesse responder, Gabriel apareceu ao lado delas. "Desculpem interromper, mas podemos conversar, Marina?" Sua voz tinha uma urgência que a preocupou. Eles se afastaram, e Gabriel a levou para uma varanda com vista para a praia. "O que foi?" perguntou Marina. "Meu tio acabou de me dar um ultimato. Ele disse que se eu não anunciar meu noivado com Isabela até o final do mês, eles vão me tirar da presidência da empresa." Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. "Eles podem fazer isso?" "Tecnicamente, sim. Minha avó ainda tem a maioria das ações. Roberto tem uma participação significativa também." Gabriel passou a mão pelo cabelo, frustrado. "Eles acham que nossa relação é apenas uma fase, uma rebeldia." "E o que você vai fazer?" Gabriel a olhou intensamente. "Depende." "De quê?" "De você."
Marina, eu sei que começamos isso como fingimento, mas o que está acontecendo entre nós não é fingimento para mim. Não mais. O coração de Marina batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Gabriel, eu sei que é loucura. Nos conhecemos há 2 dias, mas nunca me senti tão conectado com alguém, então, eu mesmo. Marina olhou para a praia lá embaixo, onde as ondas quebravam ritmicamente na areia. Sua vida inteira havia sido sobre ser prática, sobre fazer escolhas seguras. Mas aqui estava ela, no Rio de Janeiro, fingindo ser namorada de um milionário que agora estava dizendo que seus sentimentos eram reais. E se não der certo? Perguntou ela baixinho. Ah, se sua família estiver certa sobre nossas diferenças. Gabriel se aproximou dela, tocando gentilmente seu rosto. E se der certo? E se formos fortes o suficiente para enfrentar qualquer coisa que vier? Marina fechou os olhos, sentindo o toque dele. Quando os abriu novamente, Gabriel estava olhando para ela com uma intensidade que a deixou sem respiração. Marina, Gabriel, Marina! A voz de Dona Helena cortou o ar. Venham, por favor. Queremos tirar uma foto da família. Eles se separaram rapidamente, mas Marina ainda podia sentir o calor onde Gabriel havia tocado seu rosto. Enquanto caminhavam de volta para dentro da galeria, ela percebeu que havia chegado a um ponto de não retorno. O fingimento estava se tornando realidade, e ela não sabia se estava pronta para as consequências disso. Marina acordou na manhã seguinte com uma sensação de urgência. O ultimato de Roberto ecoava em sua mente, junto com as palavras de Gabriel na varanda. Ela havia passado a noite inteira pensando, e chegara a uma conclusão que a assustava. Ela estava se apaixonando por Gabriel de verdade. O telefone tocou antes mesmo dela conseguir tomar café. Marina? É a Carla. Eu vi as fotos. Que fotos? Perguntou Marina, ainda sonolenta. Você e Gabriel Mendonça estão em todos os sites de fofoca. Herdeiro bilionário assume namoro com a arquiteta paulista. Marina, você não me contou nada. O estômago de Marina despencou. Carla, eu posso te explicar. Não precisa explicar nada. Estou tão feliz por você. Mas, Marina, você tem certeza do que está fazendo? Esse mundo é muito diferente do nosso. Depois que desligou, Marina procurou as notícias online. Lá estava ela, ao lado de Gabriel na galeria, sorrindo para a câmera. A foto havia sido tirada no momento em que Dona Helena os chamou para a foto de família. Nos comentários, as opiniões eram divididas entre admiração pela história de Cinderela e críticas cruéis sobre caça-fortunas. Seu telefone tocou novamente. Era Gabriel. Você viu as notícias? Perguntou ele, sua voz tensa. Vi. Como você está lidando com isso? Minha avó está furiosa, não com a exposição, mas com o fato de que agora a situação toda se tornou pública. Ela diz que isso força a mão dela. Marina sentiu um calafrio. O que isso significa? Significa que ou anunciamos nosso noivado oficialmente, ou eles vão assumir que estou apenas brincando e vão seguir com os planos do casamento com Isabela. Gabriel, isso é loucura. Não podemos nos noivar de verdade por causa de uma mentira. Houve uma pausa do outro lado da linha. E se não fosse apenas por causa da mentira? Marina fechou os olhos. Gabriel, Marina, eu preciso te ver. Você pode vir à minha casa? Precisamos conversar longe de olhares curiosos. 1 hora depois, Marina estava no apartamento de Gabriel em Ipanema. Era espaçoso e moderno, com uma vista deslumbrante para a praia, mas surpreendentemente acolhedor. Havia livros de arquitetura na mesa de centro e plantas nas varandas. Você tem bom gosto, comentou Marina, tentando quebrar a tensão. Obrigado, eu mesmo decorei. Minha família acha que deveria ter contratado um designer famoso, mas... Ele deu de ombros. Você gosta de fazer as coisas do seu jeito. Exatamente. Gabriel se aproximou dela. Marina, sobre ontem à noite... Gabriel, antes que você diga qualquer coisa, preciso ser honesta com você. Marina respirou fundo. Eu também estou sentindo algo real, e isso me apavora. O rosto dele se iluminou. Por que te apavora? Porque nossas vidas são completamente diferentes. Porque sua família nunca vai me aceitar de verdade. Porque eu tenho medo de que, quando a novidade passar, você perceba que somos incompatíveis. Gabriel segurou as mãos dela. Marina, eu não me importo com nossas diferenças. Na verdade,
É exatamente por causa delas que você me completa. Você me traz de volta à realidade, me faz lembrar do que realmente importa. E sua empresa, sua família? Você está disposto a perder tudo? Estou disposto a lutar por tudo que realmente importa. E você importa, Marina, mais do que qualquer negócio. Marina sentiu lágrimas picando seus olhos. Gabriel, isso é muito intenso, muito rápido. Eu sei, mas às vezes a vida não nos dá tempo para ser cautelosos. Ele tocou o rosto dela gentilmente. Marina, seja minha namorada de verdade. Não por causa da farsa, não por causa da minha família, porque você quer. Marina olhou nos olhos dele e viu sinceridade, vulnerabilidade e algo que a fez sentir borboletas no estômago. Antes que pudesse pensar melhor, ela se inclinou e o beijou. O beijo foi suave no início, hesitante, mas rapidamente se tornou mais intenso. Quando se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. Isso responde sua pergunta? Sussurrou Marina. Gabriel sorriu, mas antes que pudesse responder, a campainha tocou insistentemente. Eu não estava esperando ninguém, disse ele, franzindo a testa. Pela tela do interfone, eles viram Dona Helena, Roberto e, para surpresa de Marina, Isabela. Merda, murmurou Gabriel. Eles devem ter visto as notícias e decidido vir aqui para uma conversa familiar. O que fazemos? Enfrentamos juntos, disse Gabriel, apertando a mão dela. Quando eles abriram a porta, o clima era visivelmente tenso. Dona Helena entrou com a postura de uma general indo para a guerra. Gabriel, precisamos conversar agora. Vó, qualquer coisa que você tenha a dizer pode ser dita na frente da Marina. Muito bem. Dona Helena se virou para Marina. Querida, você parece ser uma moça inteligente. Certamente percebe que esta situação toda saiu de controle. Com todo respeito, senhora, disse Marina, encontrando sua voz. Não vejo como nosso relacionamento diz respeito a mais alguém além de nós dois. Roberto riu sem humor. Quando você está namorando o herdeiro de uma das maiores empresas do país, querida, tudo se torna público. Tio, advertiu Gabriel. Não, Gabriel. É hora de você crescer. Roberto se aproximou. Esta brincadeira acabou. Você tem responsabilidades. A fusão com a empresa dos Figueiredo pode gerar milhares de empregos, movimentar bilhões na economia. E minha felicidade? Perguntou Gabriel. Isso não conta para nada? Sua felicidade? Dona Helena riu friamente. Gabriel, você conhece esta garota há 3 dias. 4, corrigiu Marina automaticamente, depois se arrependeu da correção. Isabela, que havia ficado em silêncio até então, finalmente falou. Na verdade, Dona Helena, eu tenho algo a dizer. Todos se viraram para ela. Eu não quero me casar com Gabriel. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O que você disse? Perguntou Dona Helena, sua voz perigosamente baixa. Isabela ergueu o queixo, mostrando uma determinação que Marina não esperava ver. Eu disse que não quero me casar com Gabriel. Nunca quis. Roberto se aproximou dela. Isabela, você não sabe o que está dizendo. É o nervosismo. Não é nervosismo, Sr. Roberto. É honestidade. Isabela olhou diretamente para Dona Helena. Eu respeitei os desejos da minha família por anos. Aceitei este arranjo porque achei que era meu dever. Mas não posso mais fingir que estou feliz com isso. Gabriel estava atônito. Isabela, por que você nunca disse nada? Porque eu achava que você eventualmente aprenderia a me amar. Mas ontem à noite, vendo vocês dois juntos, ela olhou para Marina. Eu entendi que amor real não é algo que se força, é algo que acontece. Dona Helena estava visivelmente abalada. Isabela, querida, você está sendo influenciada pela romantização juvenil. Casamentos bem-sucedidos são construídos em compatibilidade, não em paixão passageira. Como o casamento dos meus avós foi, rebateu Isabela. Eles se casaram por amor, Dona Helena, e construíram um império juntos. O amor pode ser a base de grandes parcerias. Marina observava a cena com uma mistura de admiração e apreensão. Isabela estava se sacrificando para defender algo em que acreditava, mas isso também significava que não havia mais desculpas ou escapes para Gabriel. Além disso, continuou Isabela, eu conheci alguém. Agora foi a vez de todos ficarem chocados. Quem? Perguntou Roberto. Daniel Carvalho, o filho da doutora Carvalho. Ele é arquiteto também, tem um escritório focado em restauração de patrimônio histórico. Isabela sorriu pela primeira vez desde que chegou.
Nos conhecemos há 6 meses em um evento cultural. Ele não sabe quem eu sou. Não se importa com minha família ou meu dinheiro. Ele me ama por quem eu sou. Marina sentiu uma pontada de ironia. Isabela havia encontrado exatamente o tipo de amor autêntico que Gabriel buscava. Isso é inaceitável, disse Dona Helena, sua voz tremendo de raiva. Vocês dois perderam completamente o juízo. Gabriel, você com essa... Cuidado com o que vai dizer sobre Marina, interrompeu Gabriel, sua voz perigosamente baixa. Dona Helena olhou para o neto com uma expressão que Marina nunca havia visto antes. Era como se ela estivesse vendo um estranho. Muito bem, disse ela finalmente. Se é assim que vocês querem jogar, então joguemos. Gabriel, você tem 48 horas para terminar com essa garota e anunciar seu noivado com Isabela. Caso contrário, você será removido da presidência da empresa e terá suas ações transferidas para Roberto. Vó, eu acabei de dizer que não quero me casar com Isabela, e ela disse a mesma coisa. O que vocês querem não importa. O que importa é o bem da família e da empresa. E se eu me recusar, então você será deserdado completamente. Sem empresa, sem dinheiro, sem família. O silêncio na sala era tenso. Marina podia ver a luta interna de Gabriel. Ele havia nascido naquele mundo, havia sido criado para assumir aquelas responsabilidades. Pedir para ele abrir mão de tudo era enormemente injusto. Gabriel, disse Marina baixinho, talvez devêssemos conversar em particular. Não há nada para conversar, disse Gabriel firmemente. Minha decisão está tomada. Marina sentiu o coração acelerar. Vó, tio Roberto, eu sinto muito, mas não vou me casar com Isabela. Nunca. E se isso significa perder a empresa, então que seja. Dona Helena ficou lívida. Gabriel Mendonça, você está cometendo o maior erro da sua vida. Não, vó. O maior erro da minha vida seria me casar sem amor para satisfazer suas expectativas. Roberto balançou a cabeça. Você é um idiota, Gabriel. Está jogando fora um império por causa de um capricho. Não é um capricho, disse Gabriel, olhando para Marina. É a primeira decisão realmente minha que tomo em anos. Dona Helena e Roberto saíram do apartamento sem se despedir. Isabela ficou para trás por um momento. Gabriel, disse ela, eu lamento que tenha chegado a este ponto, mas estou orgulhosa de você. Obrigado, Isabela. E eu desejo toda a felicidade do mundo para você e Daniel. Depois que Isabela saiu, Gabriel e Marina ficaram sozinhos. O peso do que havia acontecido começou a se fazer sentir. Gabriel, começou Marina, você tem certeza do que acabou de fazer? Tenho. Marina, pela primeira vez na minha vida, escolhi com o coração em vez da cabeça. Mas sua empresa, sua família... Gabriel se aproximou dela, segurando suas mãos. Marina, nesses últimos dias com você, eu me senti mais vivo do que em anos. Se isso significa recomeçar do zero, então vamos recomeçar juntos. Marina olhou para ele, vendo a determinação em seus olhos, mas também o medo. Ele estava sacrificando tudo por ela, por eles. Era avassalador e aterrorizante ao mesmo tempo. E se não conseguirmos? Perguntou ela. E se a pressão for demais? Gabriel beijou suas mãos. Então, pelo menos teremos tentado. Marina, você me faz querer ser uma pessoa melhor, mais autêntica. Isso vale qualquer risco. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Ela estava se apaixonando por um homem corajoso o suficiente para abrir mão de tudo por amor. Mas uma parte dela se perguntava se eles seriam fortes o suficiente para enfrentar as tempestades que certamente viriam. O que fazemos agora? Perguntou ela. Gabriel sorriu e pela primeira vez desde que o conhecera, ele parecia completamente em paz. Agora vivemos nossa vida, juntos. 2 semanas depois do ultimato de Dona Helena, Marina estava em seu escritório em São Paulo, tentando se concentrar em um projeto, quando seu telefone tocou. Era Gabriel, que havia voltado ao Rio para lidar com as consequências de sua decisão. Como estão as coisas aí? Perguntou ela, notando a tensão em sua voz. Complicadas. Minha avó não estava blefando. Roberto assumiu oficialmente a presidência ontem. Minhas ações foram transferidas para um fundo familiar que eu não posso acessar. Marina sentiu o estômago afundar. Gabriel, eu sinto muito... Não sinta. Foi minha escolha, lembra? Mas ela podia ouvir o peso da situação em sua voz. Na verdade, eu estava pensando, que tal se eu for para São Paulo? Podemos começar de novo lá, longe de toda essa pressão. Você tem certeza?
Gabriel, sua vida toda está no Rio. Minha vida antiga estava no Rio. Minha nova vida está onde você estiver. Marina sorriu, sentindo o coração aquecer, mas também uma pontada de apreensão. Gabriel estava abdicando de tudo por ela, e isso era uma responsabilidade enorme. 3 dias depois, Gabriel chegou a São Paulo com 2 malas e uma determinação que impressionou Marina. Ele havia alugado um apartamento modesto em Vila Madalena, perto do escritório dela, e estava decidido a recomeçar. É diferente, disse ele olhando ao redor do apartamento de 2 quartos, que provavelmente custava menos que a conta mensal de luz da mansão da família. Se arrependendo? Perguntou Marina, meio brincando, meio séria. Gabriel a puxou para um abraço. Nunca. Marina, pela primeira vez na minha vida, vou trabalhar para construir algo meu, não apenas herdar algo que outros construíram. Ele havia decidido abrir sua própria empresa de consultoria em desenvolvimento urbano, usando sua experiência e contatos para ajudar projetos menores que os grandes escritórios ignoravam. Marina admitou a determinação dele, mas sabia que seria um caminho difícil. As primeiras semanas foram como uma lua de mel urbana. Eles trabalhavam durante o dia e exploravam São Paulo à noite. Gabriel descobriu botequins em Vila Madalena, feira de artesanato na Praça da República e pequenos restaurantes familiares que nunca havia imaginado existir. Marina se divertia vendo-o se adaptar ao transporte público e aprender a fazer compras no mercado local. Você sabia que existe um padeiro que faz pão francês às 5 da manhã a 2 quadras daqui? Disse Gabriel uma manhã, chegando com pães quentes e café. Você descobriu o Sr. João, riu Marina. Ele está ali há 20 anos. É incrível como eu vivia numa bolha, a todo um mundo que eu nunca conheci. Mas nem tudo era romântico. As contas começaram a apertar quando os primeiros clientes de Gabriel demoraram a aparecer. Marina insistiu em dividir as despesas, mas Gabriel estava acostumado com um padrão de vida muito diferente. Ela o viu lutando com coisas simples como esperar ônibus na chuva ou comer em lanchonetes baratas. Gabriel, disse ela uma noite, quando o viu olhando melancolicamente pela janela. Você sente falta? Da empresa? Do dinheiro? Ele pensou por um momento. Às vezes, principalmente da sensação de ter controle sobre as coisas. Mas não sinto falta da pressão, dos jogos políticos familiares. E da sua família? Gabriel suspirou. Minha avó me ligou ontem. Marina se endireitou. O que ela disse? Que ainda há tempo para voltar atrás. Que essa aventura já durou tempo suficiente. Ele se virou para ela. Ela ofereceu um acordo. Se eu voltar e me casar com Isabela, eles vão fingir que nada disso aconteceu. O coração de Marina disparou. E o que você disse? Que ela estava louca se achava que eu ia trocar você pela empresa. Gabriel se aproximou dela. Marina, nada vale mais que o que temos. Mas Marina podia ver a luta interna dele. Gabriel era corajoso, mas também humano. Abrir mão de tudo que conhecia não era fácil, especialmente quando a realidade financeira começava a apertar. Foi então que algo inesperado aconteceu. Doutora Carvalho, a mulher que Marina havia conhecido na galeria de arte, a procurou. Marina, querida, disse ela durante uma reunião em um café elegante nos Jardins, eu fiquei sabendo da situação familiar do Gabriel. Que corajoso da parte dele. Marina não sabia direito onde a conversa estava indo. Eu tenho uma proposta para vocês. Meu filho Daniel, você se lembra dele? Está namorando a Isabela Figueiredo agora. Pequeno mundo, não? Doutora Carvalho sorriu. Anyway, Daniel precisa de um parceiro para expandir seu escritório de restauração. Alguém com experiência em gestão e conhecimento do mercado imobiliário. A senhora está oferecendo trabalho para Gabriel? Estou oferecendo uma parceria. Daniel tem o talento criativo e técnico. Gabriel tem a experiência empresarial e os contatos. Juntos eles poderiam criar algo realmente especial. Marina sentiu uma onda de esperança. E por que a senhora faria isso? Doutora Carvalho sorriu. Porque eu acredito em segundas chances e porque, francamente, preciso de alguém para manter meu filho focado nos negócios e não apenas na arte. Naquela noite, Marina contou tudo para Gabriel. Ela podia ver a emoção crescendo em seus olhos conforme ela falava. Seria uma chance de trabalhar com algo que eu amo, mas de uma forma completamente nova, disse ele. Restauração de patrimônio histórico é sobre preservar história,
não apenas construir coisas novas. E você trabalharia com Daniel. Que ironia, considerando que ele está namorando a mulher que eu supostamente deveria ter casado? Gabriel riu. Na verdade, acho que pode ser exatamente o que todos nós precisamos. Marina o observou, vendo a empolgação genuína em seu rosto. Era a primeira vez em semanas que ele parecia realmente animado com o futuro. Então você vai aceitar? Gabriel a puxou para um beijo. Nós vamos aceitar. Marina, isso é nosso novo começo de verdade. Sapiswabatsu 6 meses depois, Marina estava na varanda do escritório, que Gabriel e Daniel haviam montado em uma casa antiga restaurada no bairro de Vila Madalena, observando os dois homens discutirem animadamente sobre um projeto de restauração de um casarão do século XIX em Santos. A parceria havia dado certo melhor do que qualquer um poderia ter imaginado. Marina, chamou Daniel, você pode dar uma olhada nessas plantas? Queremos sua opinião sobre a sustentabilidade da estrutura. Nos últimos meses, Marina havia se tornado uma consultora informal da dupla, especialmente quando se tratava de integrar tecnologias sustentáveis em construções históricas. Seu próprio escritório também havia crescido. Os contatos que fez através de Gabriel, mas conquistados por mérito próprio, trouxeram projetos interessantes e clientes respeitáveis. O que vocês acham desta solução para o sistema de aquecimento? Perguntou ela, mostrando suas anotações. Gabriel olhou por cima do ombro dela e Marina ainda sentia borboletas quando ele ficava tão perto. 6 meses de namoro real haviam apenas intensificado seus sentimentos. Brilliant, disse Gabriel beijando sua testa. Você conseguiu manter a integridade histórica e ainda tornar o sistema eficiente. Daniel sorriu. Vocês dois são doentes. Ninguém deveria ficar excitado com sistemas de aquecimento. Espera até você ver a Isabela falando sobre a restauração de azulejos portugueses, rebateu Gabriel. A menção de Isabela não causava mais desconforto. Na verdade, ela e Daniel haviam se tornado amigos próximos de Gabriel e Marina. Isabela havia provado ser uma mulher forte e independente quando livre das expectativas familiares, e Daniel era um homem gentil e talentoso que claramente a adorava. O telefone de Gabriel tocou. Ele olhou a tela e franziu o senho. É minha avó, disse ele. Ela não liga há 2 meses. Marina e Daniel trocaram olhares. As coisas haviam sido tensas entre Gabriel e sua família desde sua decisão de partir. Roberto havia tentado algumas tentativas de reconciliação, mas Dona Helena permanecera inflexível. Alô, vó, atendeu Gabriel saindo para a varanda. Marina conseguia ouvir apenas metade da conversa, mas podia perceber pela linguagem corporal de Gabriel que algo importante estava acontecendo. Quando ele voltou, parecia perturbado. O que foi? Perguntou Marina. Minha avó está doente. Um problema cardíaco. Ela quer me ver. Marina sentiu o coração apertar. Apesar de todas as diferenças, ela sabia que Gabriel amava sua avó. Você vai? Perguntou Daniel. Eu não sei. Ela deixou bem claro da última vez que eu não era mais bem-vindo na família. Marina se aproximou dele. Gabriel, ela é sua avó e está doente. Independente de tudo o que aconteceu, você acha que eu deveria ir? Acho que você deveria fazer o que seu coração mandar. Mas também acho que algumas coisas são mais importantes que orgulho. Gabriel a olhou com uma expressão de gratidão. Você viria comigo? Marina hesitou. A ideia de enfrentar Dona Helena novamente, especialmente em um momento tão delicado, a assustava. Se você quiser que eu vá, eu vou. 2 dias depois, eles estavam de volta ao Rio, no Hospital Samaritano. Dona Helena parecia menor na cama do hospital, mais frágil do que Marina se lembrava, mas seus olhos ainda tinham a mesma intensidade. Gabriel, disse ela quando o viu entrar. Você veio. Claro que vim, vó. Como você está se sentindo? Como uma mulher de 78 anos com o coração cansado, respondeu ela com uma pitada do humor seco que Marina lembrava. Seus olhos se moveram para Marina. Trouxe sua namorada. Trouxe a mulher que amo, corrigiu Gabriel firmemente. Dona Helena estudou Marina por um longo momento. Sente-se, disse finalmente. Ambos. Eles se acomodaram nas cadeiras ao lado da cama. Eu cometi um erro, disse Dona Helena,
E Marina quase caiu da cadeira com a surpresa. Não sobre os negócios. Roberto está fazendo um bom trabalho, mas sobre você, Gabriel, e sobre você, Marina. Gabriel segurou a mão da avó. Vó, deixe-me falar. Eu sou velha e teimosa, mas não sou cega. Estes últimos meses, eu vi o que vocês construíram juntos. Vi as matérias sobre a empresa de vocês, sobre os projetos sociais que estão fazendo. Você está feliz, Gabriel. Realmente feliz. E eu quase destruí isso por causa do meu orgulho. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Marina, continuou Dona Helena, eu a julguei mal. Pensei que você era uma caça-fortunas, mas você provou que estava disposta a ficar com Gabriel, mesmo quando ele perdeu tudo. Isso é amor verdadeiro. Dona Helena, começou Marina. Por favor, me chame de vó Helena. Se você aceitar uma velha teimosa na sua família... Gabriel estava chorando abertamente agora. Vó, você sempre foi minha família. Eu senti tanto sua falta. Eu também senti sua falta, meu querido. E quero conhecer melhor a mulher que fez meu neto tão feliz. Marina olhou para Gabriel, que estava sorrindo através das lágrimas. Ela pensou em toda a jornada que os havia trazado até ali, a mentira que se transformou em verdade, os sacrifícios, os medos e, finalmente, o amor que havia superado todas as barreiras. Seria uma honra, vó Helena, disse Marina, e pela primeira vez sentiu que realmente pertencia àquele mundo, não por causa do dinheiro ou status, mas por causa do amor. 6 meses depois, Marina estava na mesma varanda do escritório, mas agora com um anel de noivado simples, mas elegante, brilhando em seu dedo. Gabriel havia pedido sua mão de uma forma que combinava perfeitamente com eles. Durante um pôr do sol na cobertura do primeiro prédio que haviam restaurado juntos. Pronta para mais um dia salvando o patrimônio histórico? Perguntou Gabriel, aparecendo com 2 xícaras de café. Sempre, respondeu Marina, aceitando o café e o beijo matinal. Lá embaixo a cidade de São Paulo começava mais um dia, cheia de possibilidades. E Marina sabia que, às vezes, as melhores histórias de amor começam com as mentiras mais improváveis e se transformam nas verdades mais belas. O que havia começado como uma farsa de 3 minutos havia se tornado a fundação de uma vida inteira de amor verdadeiro.